Muito boa noite a você que nos acompanha agora aqui pela Rede Século XXI. Estamos iniciando Vida e Saúde com você. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e hoje estou aqui no comando desse programa que vem trazer a você uma boa reflexão para que nós tenhamos mais vida e mais saúde, para que vivamos melhor. E hoje eu venho junto aqui desse programa apresentar a você um tema fundamental para a nossa vida. Nesse mês de setembro, o Brasil e o mundo trata sobre um tema especialíssimo, Setembro Amarelo, mês de combate contra o suicídio. Você conhece alguém que está ou esteve com esse problema? Você tem algum dado, algum fator na sua família ou algum vizinho, algum parente, algum conhecido que passou por esse problema, por esse dilema de cometer suicídio? Pois é, no Brasil, cerca de 32 pessoas por dia cometem suicídio. Esse número, ele cria um volume maior no mundo, quando 20 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. E as causas que levam a isso são inúmeras. Podemos citar várias delas, e isso vem causando um número alarmante a cada ano. E como nós combatemos isso? Falando sobre o suicídio. Nesse mês de setembro, o mundo todo entra em combate. Não somente no mês de setembro, mas especificamente nesse mês, nós trazemos uma reflexão mais aprofundada para que nós tenhamos matéria, para que esse tema ele seja desmistificado em nossas casas, em nossas famílias, em nossas escolas, para que ao falar e ao tratar desse tema, nós possamos ajudar a todas as pessoas e a nós mesmos a ter conteúdo suficiente para chegar o mais próximo possível daqueles problemas que levam as pessoas a se encaminharem para cometer ou tentarem cometer suicídio. Hoje, quem vem tratar disso para conosco aqui e nos ajudar a falar um pouco mais sobre esse tema é a querida doutora Daiane Rampazzo. Ela é médica psiquiatra e está conosco aqui no programa Vida e Saúde para nos ajudar a falar sobre as questões do suicídio. E durante o programa, você pode ligar para nós, você pode mandar a sua pergunta, você pode tratar sobre essa questão e nos ajudar a fazer o programa acontecer. Já vai ligando aqui nesse telefone que aparece no rodapé da sua TV. 0 operadora 19 3871 9620, porque a sua dúvida, a sua questão pode ser a questão de muitas pessoas. A sua problemática pode ser o problema de muitos. E a nossa querida doutora, ela vai nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas e assim vai poder nos ajudar a aprofundar esse tema de hoje. Combate ao suicídio. Vamos tratar desse tema e assim, aprofundando, nós vamos nos ajudar a esclarecer essa problemática aqui no nosso Vida e Saúde. Mas vamos sim abrir o nosso programa também com algumas questões que vão nos ajudar a esclarecer e aprofundar aqueles quesitos que podem causar o sentimento suicida nas pessoas. Confira. Hoje no Brasil, a gente tem muito mais recurso de uma pessoa sobreviver a uma doença como câncer do que a depressão. Então, se a gente tem o estigma do câncer na nossa sociedade, como se fosse uma sentença, receber o diagnóstico de câncer, receber uma sentença de morte, a gente tem no processo de adoecer da depressão, das doenças mentais, uma maior dificuldade. Porque é vergonhoso, porque é feio, porque é preguiça, porque falta um tanque de roupa, uma pia, e da qual, se você for para a vida caminhar, você vai melhorar. É claro que tem questões que auxiliam nesse processo de dor, mas não só. Até porque o fenômeno ele é multifatorial. Se ele é multifatorial, eu não tenho uma única causa. Eu tenho causalidades, que vão do aspecto biológico, psíquico, é por isso que a gente está conversando, social e cultural.
Então eu não posso dizer simplesmente o porquê do suicídio, porque não existe isso, né? São vários fatores. E aí eu acho que vem um pouco dessa vontade de trabalhar com essas pessoas. De certa forma, os pacientes com câncer, e a proposta que eu tinha inicialmente era o cuidados paliativos, a pessoa que morria neste processo, ela estava cercada de entes queridos, né? As pessoas batiam nas costas da pessoa que estava com câncer e dizia: você é forte, você vai lutar, você é um guerreiro e você vai vencer. Ninguém bate nas costas de um depressivo e diz: você é um grande lutador, você é um guerreiro. Eu costumo dizer que quem está nesse processo, ele mata um leão por dia. E além de matar um leão por dia, muitas vezes ele mata esse leão sozinho, sem a companhia do outro. Porque tem sempre alguém dizendo que isso é frescura, que isso, enfim, é X e Y. E é difícil a gente se colocar no lugar do outro e perceber essa dor. Eu costumo dizer que todos esses pacientes das quais eu tive experiência, eles têm uma dor que está na alma. Né? O paciente oncológico, o paciente que está numa fase final de vida, ele vai ter uma equipe que vai fazer uma analgesia a esse paciente. Então ele vai aprender a lidar com a dor psíquica, mas também biológica. E quem está passando pelo processo de depressão? Né? Que analgesia que eu consigo trazer para essa pessoa? Então, a leitura que eu faço desses pacientes, dessas experiências que eu tenho de 2004 para cá, é que essas pessoas estão, na maioria das vezes, sozinhas. Não estou dizendo que ela é abandonada e ela é largada, mas muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de dizer o que sente. Eu costumo dizer que são pessoas que estão gritando, mas estão no silêncio, né? É um grito silenciado. O meu olhar, principalmente pela sociedade da qual a gente vive hoje, né? Da urgência, da emergência, do imediatismo, do perfeito, do belo, do saudável, do Facebook, né? Para mim, a vida se transformou em uma grande vitrine. Então, as queixas dos meus pacientes no consultório, na experiência que eu tive no hospital, qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da minha existência nesse mundo? Né? Então, eu costumo dizer que, não menosprezando, até porque a experiência que eu tenho é muito vasta com o paciente em fora de perspectiva de cura, mas o meu direcionamento para essa questão do suicídio, ela vem nesse aspecto. É um grande desafio. Tem muita gente boa no Brasil fazendo cuidados paliativos. Tem gente muito boa no Brasil fazendo trabalho dentro de UTI. Mas a gente não tem tantos profissionais qualificados para poder cuidar da questão do suicídio. Então, a gente precisa falar, né? Falar é prevenir. Então, acho que foi isso que me direcionou com a questão do suicídio. Bem-vinda, doutora Daiane. Nós estamos aqui com a doutora Daiane Rampazzo, ela que é psiquiatra. Muito bem-vinda, minha querida, no nosso programa. É sempre uma alegria receber profissionais da área da medicina, da área da saúde, sobretudo nesse mês de setembro, onde nós estamos nesse combate com a questão do suicídio. E a área mental, ela nos dá uma segurança, porque mente sã, corpo são, né? A gente sabe que a nossa mente, ela produz a nossa saúde. E como nós vimos nesse VT de abertura, doutora, a médica psiquiatra que estava no nosso depoimento, ela trata com pessoas que estão com câncer. Ela, em momento, ela diz que são várias as causas, né, que produz sentimentos suicidas. Mas quais são aquelas principais que nós podemos elencar, né? A gente sabe que as pessoas com câncer, elas têm apoio da família, elas têm o apoio do médico muitas vezes, né? E isso vai dando uma segurança que vai dando um paliativo afetivo, ela vai se sentindo segura muitas vezes. Algumas não. Mas, no geral, quais são aquelas principais causas que vão conduzindo as pessoas a cometerem um suicídio? Quando a gente fala em suicídio, né, a gente fala então em uma questão que é multifatorial, né? Então a gente não consegue determinar uma causa única, mas a gente tem um conjunto aí, né, de questões que contribuem para que isso aconteça, né? Então a gente fala, por exemplo, de fatores biológicos, né? Por exemplo, uma predisposição genética, né, alguma doença psiquiátrica envolvida. A gente fala de questões aí sociais, né?
como que essa pessoa vive na sociedade, que vínculos que ela tem, né, como que é a situação de vida dela, a família dela. A gente fala de fatores culturais, de fatores psicológicos, né, que no caso seria as questões internas de cada um, né? Então é muito difícil a gente determinar o que leva uma pessoa a ter uma atitude como essa, né? Às vezes quando a gente vê uma pessoa que cometeu, né, um suicídio ou que tentou um suicídio, né, a gente tende a simplificar, né, e olhar e falar, ah, ele fez porque perdeu o emprego ou porque não deu conta de determinado problema, né? Mas é muito mais complexo do que isso, né? Doutor, algumas tentativas de suicídio que não tiveram sucesso, graças a Deus não tiveram sucesso, são tidas como frescuras, não é? Julgadas como frescuras ou para chamar a atenção. Como que a família, amigos, as pessoas que estão no entorno dessa pessoa que teve a tentativa de suicídio frustrada, deve enxergar esse movimento e conduzir essa situação após essa situação? Realmente esse julgamento ele existe muito, né? É muito comum? É muito comum, é muito comum. A gente vê isso até no próprio consultório, né? De pessoas próximas falarem, nossa, mas eu acho que ele não quer mesmo se matar, eu acho que ele está tentando chamar atenção, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não menosprezar esse pensamento, né? Essa ideação que a pessoa apresenta, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Quando uma pessoa comete, né, uma tentativa, né, e ela sai, né, e ela se salva, né, ela não obtém um êxito, é um momento muito difícil para essa pessoa, né? Porque é um momento em que há muitas reflexões, né? Eu queria, não consegui, né? Como que as pessoas vão me ver, né? Como que eu vou ficar perante as pessoas próximas da família e do trabalho, porque todo mundo fica sabendo, né? E infelizmente o suicídio é visto como uma coisa vergonhosa, né? Para muitas pessoas, né? É vista como uma falta de coragem, como covardia. Tem alguns preconceitos com relação a isso, né? Então, a família e os amigos têm um papel muito importante, né? De apoio, né? De poder estar disponível para essa pessoa, né? Para ajudá-la a retomar a sua vida, a procurar um tratamento, né? Porque muitas vezes a pessoa só começa um tratamento após uma primeira tentativa, né? A pessoa não procura ajuda, né? E aí, quando ela chega num pronto atendimento para ser atendida, é neste momento em que essa pessoa inicia o acompanhamento. E mesmo com o tratamento e mesmo com esse auxílio da casa, da família, dos amigos, essa pessoa ela pode reincidir em uma nova tentativa? Sim, sim, sim. Isso é uma coisa muito importante. Existem alguns fatores de risco, né, que a gente fala, né, e um deles é esse, né? A pessoa já ter tentado uma vez é um fator de risco para que ela tente de novo. A gente tem que tomar cuidado para não olhar isso de uma forma pejorativa e até como um estigma, né? Né, agora ele vai tentar. Não é necessariamente assim. Algumas pessoas tentam uma vez e nunca mais. Mas existe um período aí, que são os primeiros meses após a tentativa, em que o risco é maior, né? Digamos, os primeiros 6 meses, né? Por que esse período? Porque é a época em que a pessoa está iniciando um tratamento, um acompanhamento, né? E está começando a ter alguma melhora. Então, é uma fase de maior vulnerabilidade. Doutora, quais são os sinais que se pode fazer a leitura de alguém que pode estar no caminho de cometer um suicídio? Que a família, os amigos podem estar observando e fazendo a leitura de que aquele indivíduo pode estar dando sinais de que vai cometer um suicídio? Bom, primeiro a gente tem que estar atento a quem está do nosso lado, né? Isso é uma coisa que hoje em dia, né, está cada vez mais difícil, né? A gente está tão centrado na gente que às vezes a gente não olha para quem está perto, né? Isso é muito importante. A gente começa a notar nessa pessoa algumas falas que são comuns, né? Falas, né, de pessimistas, né? Como não aguento mais, eu estou cansado, né? Eu quero morrer, né? Estou me sentindo um peso, né? São frases que vão mostrando para a gente que essa pessoa
está realmente esgotada, que ela está sem esperança, que ela está desestimulada, que às vezes ela não está vendo uma perspectiva de futuro. Além das falas, a gente pode perceber algumas atitudes. A gente percebe que é uma pessoa que muitas vezes ela perde o interesse, né, pela vida, né? Ela perde o interesse pelo trabalho, o interesse pela família, ela pode estar mais isolada, né? Pode estar mais introspectiva, né? Então, são sinais de que alguma coisa não está caminhando bem, né? E se a gente pensar num caso mais grave, né, que aquela pessoa que já decidiu e que já está planejando, né, de fato uma tentativa, existem pessoas que já começam a tomar algumas atitudes para resolver a vida, né? Por exemplo, vou deixar as contas pagas, vou visitar parentes distantes como uma despedida, né? São atitudes que não são do dia a dia da pessoa e que também chamam atenção, coisas não comuns, exatamente. Mas pode acontecer, doutora, que uma pessoa que esteja planejando um suicídio, ela não tem essas características e ela esteja empreendendo tirar a própria vida sem apresentar esses sinais? Sim, sim, isso é possível. Nem sempre isso aparece, né? Nem sempre a gente consegue perceber esses sinais, né? Às vezes o que a gente consegue perceber é que talvez um isolamento, ou talvez, né, alguma coisa muito discreta, mas nem sempre a pessoa, né, esse é outro mito também, porque a gente imagina que a pessoa, né, é aquela pessoa que demonstra-se muito deprimida, que está deitada numa cama e que não levanta, e é aquela pessoa que vai tentar suicídio. Não necessariamente, às vezes a pessoa está ativa, está trabalhando, está tendo uma vida social, mas ela comete um suicídio, né? Doutora, sabemos que o número, né, de pessoas que cometem suicídio é um número alto, não é? Dentro desse número, o volume entre homens e mulheres, qual é a expectativa disso? É o maior entre homens ou mulheres? Esse dado ele é curioso porque se a gente for ver o número de suicídios, né, concretizados, o número de homens é maior. Homens se matam mais do que as mulheres, embora as mulheres tentem mais. Existem mais tentativas de mulheres do que de homens, né? Isso se explica pelo fato de que homens costumam usar meios mais letais, meios mais agressivos, né, do que mulheres. Então, as tentativas que chegam à eficácia, os homens, eles levam a vantagem no sentido de conseguir chegar ao final com sucesso, podemos dizer assim. Mas as mulheres tentam mais. As mulheres tentam mais. E podemos dizer que a faixa etária entre jovens, adultos e idosos, qual é o índice? Tem mudado muito e o que tem assustado bastante é o número de jovens, que tem aumentado cada vez mais. Então, a faixa etária dos 15 até os 29 anos é a faixa que mais tem crescido, né? A ponto de hoje ser a terceira causa de morte nessa faixa etária. Além disso, o grupo dos idosos, né? Seria o segundo grupo mais frequente. Então, o primeiro grupo são de jovens, que cresce cada vez mais, e depois o de idosos. Sim, isso mesmo. Então, os nossos jovens estão correndo risco na nossa sociedade hoje. Hoje, os jovens, infelizmente, né, estão num momento bastante difícil. Então, a gente vai voltar daqui a pouco para conversar mais sobre isso, doutora. E você que está nos acompanhando agora, fique muito atento no nosso programa de hoje, porque é um tema super interessante que atende a todos nós. Fica ligadinho, manda sua pergunta aqui para o nosso telefone 019-3871-9620, porque nós voltamos daqui a pouco com mais Vida e Saúde, tratando hoje do tema suicídio, o combate do suicídio. Mas não sai daí, voltamos já já.